Boa noite, pessoal do primeiro ano. Estou aqui de novo. A gente vai fazer uma aula hoje falando um pouquinho das propriedades da tabela periódica, tá bom? Eu sei que essa semana vocês estão tendo uma semana de provas. A gente vai continuar com o conteúdo. São 5, 6 páginas do livro. É uma quantidade de conteúdo razoável, mas que não vai ficar muito pesado comparando com as outras matérias que vocês vão ter que estar fazendo junto. Então, eu vou maximizar aqui a apresentação, vou fazer a explicaçãozinha para vocês de acordo com o que o livro coloca, depois eu vou fazer um resumo, tudo bem? Então, deixa eu colocar isso aqui no modo Zoom, só um minuto, tá bom? E deixa eu trocar essa tela aqui, ó, pronto, tá bom? Então, vamos lá, estrutura da tabela periódica, períodos. Gente, antes de eu ler toda essa definiçãozinha que ele coloca aqui, o que é importante a gente saber a respeito dos períodos da tabela periódica? Eles correspondem às linhas, tá bom? Então, se vocês contarem, a gente vai ter uma totalidade de 7 linhas e mais 2 linhas extras que estão nessa figura na parte de baixo ali, que são os lantanídeos e os actanídeos. A gente vai entrar nisso em mais detalhes lá na frente. Essas 2 linhas, elas correspondem aos metais de transição interna. Mas no total a gente tem 7 linhas e a gente dá um nome para essas linhas de períodos, tudo bem? Isso é o principal. Agora, eu vou ler toda a explicação do texto, que é bom para vocês entenderem o contexto disso aqui. Por que a gente utiliza dessa maneira. Tá bom? Então, ó, na página seguinte, aparece a tabela periódica em uso atualmente. As figuras A e B, que são as 2 figuras que estão ali embaixo, ajudam a entender o arranjo dos elementos na tabela periódica atual. Os elementos são dispostos, um em cada quadradinho, em ordem crescente de número atômico. O que é o número atômico? Número de prótons. Tá bom, gente? A partir do hidrogênio, Z igual a 1. Esse arranjo aparece na figura A. Nesse arranjo, chamado de fórmula longa da tabela periódica, os elementos aparecem em 7 linhas, sequências horizontais. Cada uma é denominada período. A tabela periódica atual apresenta, portanto, 7 períodos. Como essa representação é um pouco comprida, é mais comum representar os elementos com números atômicos de 57 a 71, chamados lantanídeos, e os de 89 a 103, chamados actinídeos, à parte dos demais, abaixo da tabela. Esse novo arranjo, que aparece na figura B, também na página seguinte, é a fórmula curta da tabela periódica. Mesmo representados à parte, os lantanídeos pertencem ao 6º período e os actanídeos ao 7º. Tá bom? Então vamos continuar. Então, essa primeira parte aqui, o que a gente precisa saber da tabela periódica é o que são os períodos? São as linhas. Tudo bem? Ok. Além das linhas, a gente tem as colunas. A gente dá nome de famílias para essas colunas, porque cada coluna da tabela periódica, ela vai conter elementos que têm propriedades semelhantes. Mas conforme eu for explicando aqui, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Eu tenho uma figura lá no final bem legal que vai ajudar a entender um pouquinho melhor. Mas vamos de novo. Vou ler o material do jeito que ele é colocado aqui para vocês, depois faço as explicações. Na forma curta da tabela periódica, há 18 colunas, sequências verticais de elementos. Cada uma delas é um grupo ou uma família de elementos. Por determinação da União Internacional da Química Pura e Aplicada, IUPAC, os grupos são numerados atualmente de 1 a 18, mas ainda é bastante comum a utilização de uma representação com letras e números, 1A, 2A, etc. Gente, na hora que a gente entrar no desenho da tabela periódica, eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor para vocês. Vocês vão ver que tem 18 colunas, né? Só que a gente costuma chamar uma parte delas de grupo A e uma outra parte de grupo B. Mas como colocou aqui, isso aqui está meio que entrando em desuso. Mas é interessante vocês saberem que tem, tá bom? A disposição dos elementos na tabela periódica é tal que os elementos com propriedades semelhantes ficam no mesmo grupo. Foi aquilo que eu falei para vocês. Então, na mesma coluna, ela vai concentrar elementos que têm propriedades similares. E quando eu digo propriedades similares, eu digo carga iônica, número de ligações, esse tipo de coisas, tá bom? Alguns dos grupos, por sua importância para a química, recebem nomes especiais. A gente vai trabalhar melhor isso também. Grupo 1A é o grupo dos metais alcalinos. Grupo 2A, grupo dos metais alcalinos terrosos. Grupo 16 ou 6A é o grupo dos calcogênios, é a família do oxigênio. Grupo 17 ou 7A é o grupo dos halogênios. Nesse grupo está o cloro.
E o grupo 18 é o grupo dos gases nobres, a gente também chama às vezes de 0 ou até 8A, tá bom? Mas vamos lá. Aqui ficou faltando duas famílias importantes também, na verdade três, que é a família do boro, a família do carbono e a família do nitrogênio. Mas eu vou falar para vocês em mais detalhes lá na frente, quando a gente estiver falando da tabela certinha, com a imagem que eu tenho para vocês, tá bom? Então aqui, gente, é só uma curiosidade, tá bom? Aqui na figura A, vocês vão ver que tem o lítio, sódio e potássio. Eles são metais alcalinos. O que é interessante a respeito deles? É interessante que eles reagem violentamente com água, por causa da presença de oxigênio. Ou seja, eles são muito exotérmicos, eles liberam muita energia, podendo acarretar até incêndios ou explosões. Então vamos lá. Ó, alguns metais alcalinos, eles são guardados imersos em óleo mineral. Por que o óleo mineral? Porque o óleo mineral é apolar, tá bom? Para evitar o contato com o oxigênio e a água, substâncias com as quais reagem rápida e vigorosamente. A reação com água líquida produz hidrogênio combustível e libera muito calor, podendo facilmente resultar em fogo e explosão. Então, dá uma olhadinha lá, a gente tem os três metais alcalinos ali, na ordem que eles são colocados na tabela periódica, tá bom? Lítio, sódio e potássio. E o que a gente consegue ver? A densidade do lítio, gente, apesar de ele ser um metal, é muito, muito baixa. Ele está flutuando no óleo, tá bom? Agora, dá uma olhada na figura B. Ó, os alcalinos são macios e podem ser cortados com faca, espátula ou estilete, como ocorre com sódio na foto. Então, na figura B, a gente tem sódio metálico. Veja que ele é quase como se fosse uma manteiga, né? Ele é um metal muito, muito mole. A gente está falando de um metal muito mais mole do que o alumínio, por exemplo. Tá bom? Aí agora dá uma olhada na figura C, em que a gente tem um frasco mais branco e um alaranjado, que eu tenho cloro e bromo. Ó, alguns halogênios, lembrando que os halogênios são da família 7A, a gente vai falar um pouquinho melhor disso, tá bom? Nas condições de ambiente, o cloro é um gás, amarelo esverdeado. O bromo é um líquido, castanho, que evapora com facilidade, vapor alaranjado. E o iodo é um sólido escuro. Então, o iodo tá ali, ó, é aquele pozinho mais preto, tá bom? Só que o iodo tem outra propriedade também. Quando você aquece ele, ele vaporiza muito fácil. E ele vaporiza num vapor de cor roxa, que é a figura D, ó. Figura D. O iodo sublima quando submetido a aquecimento e o seu vapor é violeta. É um violeta bem escuro, tá, gente? A cor aqui não está tão escura, porque provavelmente a quantidade que eles evaporaram de iodo aqui é bem baixa. E aí, por último, na figura E, eu tenho os metais alcalinos terrosos, ó. Da esquerda para a direita, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Como vocês podem ver, todos eles são metais, tá bom? Alguns mais claros e alguns mais escuros. O que eles vão ter de importante? Vamos lá, a gente vai primeiro dividir agora entre metais e não metais, tá bom? Então, quais são as características dos metais e aonde eles estão na tabela periódica? Então, vamos lá. Tudo que está em amarelo, claro, aqui, é metais, tá bom? Está escrito metais ali, fica mais fácil para vocês verem nessa figura. A gente está só removendo o hidrogênio, os elementos estão ali na esquerda. Tanto os metais de transição quanto da família 1A e 2A, a sua maioria são metais. Os de transição interna, que são os lantanídeos e actanídeos, também são metais, tá bom? E aí a gente tem um grupo de semimetais, o grupo dos ametais e dos gases nobres. Eu já vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. O que são características importantes dos metais? Eles possuem cor brilhante, conduzem bem calor e eletricidade, são maleáveis e dúcteis, facilmente moldados em fios. O que isso quer dizer, gente? Quando você bate alguma coisa metálica, o que vai acontecer com esse metal? Ele não trinca, ele não quebra nesse sentido, ele se deforma. Essa deformação é isso que a gente está colocando aqui como maleável e dúctil. Então, você consegue moldar ele, fazer com que ele adquira o formato que você precisa, tá bom? Agora, já os ametais, ó, não são bons condutores de calor e eletricidade e não podem ser moldados. Faltou algumas características aqui. O que eu quero dizer com isso? Eles são frágeis, ou seja, eles são, por exemplo, você tem o metal e o ametal. Se você bate em um metal, ele se conforma. Se você bate em um ametal, por exemplo, com um martelo, alguma coisa, ele trinca, ele quebra. Eles são materiais mais frágeis, tá bom? Isso aqui era o principal que vocês precisavam saber de metais e ametais. E aí, agora eu vou falar para vocês o que são os semimetais. Os semimetais, gente, eles são não metais, tá bom?
mas eles têm uma característica diferente dos demais ametais. Eles têm a aparência, o brilho de um metal. Mas, porém, as outras características deles são igual dos ametais. Então, eles conduzem mal calor, conduzem mal corrente elétrica. E são frágeis também. Apesar deles terem um brilho metálico, uma aparência metálica. Esses são semimetais. E aí a gente tem os gases nobres, que são gases, e eles não reagem com ninguém. Se vocês repararem, a maioria desses aqui, que são os gases nobres e o hidrogênio, estão em corzinha diferente. Eles vão estar sempre no estado gasoso, nas condições que a gente tem aqui na Terra. Tá bom? Então, vou voltar agora para a explicação da apostila, em que ele fala um pouquinho mais dos metais, dos semimetais e dos ametais, tá bom? Ó, é importante que você perceba que os metais correspondem à maior parte dos elementos que aparecem no centro e à esquerda da tabela periódica. Foi a figura que a gente viu antes. Os não metais localizam-se à direita. Existe uma tendência cada vez mais perceptível na literatura química de não empregar a terminologia semimetais. Já há alguns anos, por exemplo, a tabela periódica da Sociedade Brasileira de Química classifica B, que é o boro, né, silício, o AS, que é o astato, e o T, que é o teluro, como não metais, e o GE, SB e PO como metais. Os semimetais não terão destaque no estudo da química realizado nesse livro. Porque assim, gente, a maior parte do que a gente vai trabalhar com as famílias 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Mas ele não vai entrar muito nessa definição do que são os semimetais. Mas se cair, às vezes já aconteceu, eu já vi muita prova de vestibular que ainda cobra esses conceitos. O que vocês precisam saber de semimetais? Eles têm aparências de metais, porém propriedades de não metais. Tá bom? Então, a gente tem aqui a divisãozinha que a tabela periódica do livro colocou para vocês. Aí, agora a gente vai falar um pouquinho dos lantanídeos e dos actanídeos. A maioria deles são elementos artificiais, tá bom? Eles são desenvolvidos em laboratório. A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar esses elementos aqui na Terra. Muitos deles foram realmente só produzidos em laboratório, tá bom? Mas vai ficar mais clarinho agora para vocês. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Vamos lá. Em 1937, a tabela periódica tinha um aspecto bem próximo do atual, porém havia menos elementos químicos conhecidos. Os cientistas já haviam identificado e nomeado os elementos com números atômicos 1, hidrogênio, até 92, urânio. No entanto, não eram conhecidos os elementos 43, 61, 85 e 87. Átomos desses 4 elementos puderam ser produzidos artificialmente pelos cientistas por meio de processos nucleares, transformações que ocorreram no núcleo dos átomos. O tecnécio, 43, foi produzido em 37. O frâncio, 87, em 39. O astato, 85, em 1940. E o promécio, que eu acho que aqui ele está como 61, em 47. O que é esse número, gente? O número de prótons, tá bom? Também são produzidos artificialmente todos os elementos transurânicos, isto é, com números atômicos superiores ao do urânio, pois nenhum deles é encontrado na natureza. Mesmo quando apenas um grupo de pesquisadores anuncia a síntese de um novo elemento e não há disputa de mérito pelo feito, costuma-se aguardar o reconhecimento da IUPAC para que ele receba nome e símbolo a partir de então, e passe a figurar na tabela periódica. Então, até hoje tem gente descobrindo elementos artificiais, gente? Tem sim. A maior parte dessas análises, elas são feitas com fusão e fissão nuclear, tá bom? Então, a maioria desses elementos, eles são radioativos também. Significa que eles não são estáveis, e é por isso que eles não existem naturalmente. Mas o que acontece é que, até hoje, está se descobrindo novos elementos, tá bom? Então, vou passar aqui o próximo slide para vocês. Só um minutinho. E aqui, gente, está aquela simplificação que eu falei de todas as famílias e todos os dados colocados numa única figura para vocês. Então, ó, os elementos da família 1A, que são os metais alcalinos, o que eles têm em comum? Eles têm propriedades químicas semelhantes, tá bom? A gente já viu algumas imagens, algumas definições dele lá atrás. Mas o que mais a gente sabe disso? Se a gente associar isso com o que a gente aprendeu em distribuição eletrônica, todos os elementos da família 1A, que está aí como 1, ó, 1 ou 1A, tá? Todos eles vão terminar a distribuição eletrônica deles em S1, tá ok? Aí a gente vem com os elementos da família dos metais alcalinos terrosos agora.
Além das propriedades químicas em comum, o que todos eles têm em comum também? Todos eles, a distribuição eletrônica deles, a camada de valência, ou um nível mais energético, termina em S2. Aí a gente tem a família 13 ou 3A. É a família que a gente chama do boro, que foi uma daquelas que eu falei para vocês que ficou faltando lá atrás. O que eles têm de importante? Todos esses elementos dessa família terminam em S2P1, quando a gente faz a distribuição eletrônica. E é por isso que eu coloquei o quadrinho para vocês aqui, ó, com a distribuição eletrônica também, para a gente lembrar da onde que saiu, tá bom? Aí a gente tem a família 14A ou 4A, que é a família do boro, aliás, a família do carbono. Todos os elementos dessa família terminam em S2P2. Depois a gente tem a família do nitrogênio, que é a 5A ou família 15. Todos os elementos aqui terminam em S2P3. Depois a gente tem a família dos calcogênios, que é a mesma família do oxigênio. Todos os elementos aqui terminam em S2P4. Depois a gente tem a família 7A, em que todos os elementos terminam em S2P5. E por último, a gente tem a família 18, ou família 0, às vezes também chamada de 8A, que é a família dos gases nobres. Todos eles aqui eles têm o octeto completo, então eles são elementos estáveis, tá bom? Agora falando do número de ligações que cada uma dessas famílias costuma realizar, tá bom? Tem exceções. No geral, gente, a família 1A, que é a dos metais alcalinos, faz uma ligação química. A família dos metais alcalinos terrosos, que é a família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência, costuma fazer 2 ligações. Elementos da família 3A costumam fazer 3 ligações. Elementos da família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência, costumam fazer 4 ligações. Elementos da família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência, costumam fazer 3 ligações. Elementos da família 6A, 2 ligações. Elementos da família 7A, 1 ligação. E da onde que vem essas ideias do número de ligações que eles fazem? A gente tem que lembrar da teoria do octeto, que é aquela que fala que os elementos que têm 8 elétrons na camada de valência, eles são mais estáveis. Então, o que acontece? Com os elementos da família 1 até 4, é mais fácil para esses elementos perderem esses elétrons, por exemplo, família 1A, perder um elétron do que ganhar 7. É por isso que ela faz uma ligação química, mas quando ela faz essa ligação química, ela está praticamente doando esse elétron, valendo a camada anterior em que ela vai ter o octeto dela completo, tá bom? Mas não se preocupem tanto com isso. A gente falou de todas as famílias. É legal que vocês guardem esses 4 nomezinhos aqui, metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios e halogênios, bem como família do boro, família do carbono e do nitrogênio, tá bom? A gente vai usar bastante isso. E aí tem uma outra divisão que o livro até agora não abordou para vocês, mas que é justamente esses elementos que estão com o B aí, ó, que é a coluna 3 até a 12. Nessa parte da tabela periódica, a gente vai trabalhar pouco no ensino médio, mas estão quase todos os elementos que eles têm uma terminação no nível D. Então, assim, eu falei para vocês da família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 0, ou todos eles terminam em S ou SP. Os elementos de transição, que está em azul aí, eles terminam em D. E todos os lantanídeos e os actanídeos, eles têm um nível energético, eles vão ter a camada de valência deles terminada em F. É por isso que a gente chama eles também de elementos de transição interna. Tudo bem? Com isso a gente abordou o principal, na verdade quase tudo que a gente tinha para falar da tabela periódica. Tem algumas outras propriedades que a gente vai tratar mais para frente, mas o grosso principal estava aqui. A gente compreendeu hoje o que são períodos e o que são famílias. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer o primeiro exercício, tá joia? E depois disso eu vou pedir para vocês fazerem os demais em casa, tá joia? Então, primeiro exercício ele fala o seguinte, ó. Qual a designação genérica dada aos elementos dos grupos 1? É o que a gente chama de metais alcalinos. 2. Esses grupos são as famílias, tá bom? São os metais alcalinos terrosos. 13 é a família do boro. 14 é a família do carbono. 15 é a família do nitrogênio. 16 são os calcogênios, a família do oxigênio. E 17
são os halogênios, é a família do flúor e do cloro. E por último, 18 ou 0, ou ainda 8A, que são os gases nobres. Tá bom? Então, para ficar um pouquinho mais claro, acho que eu vou fazer esse 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com vocês. Pelo menos conversar, explicar um pouquinho melhor esses conceitos, tá bom? Os demais vão ficar para vocês fazerem para casa. Então, dá uma olhadinha, ó. Qual a designação genérica dados aos elementos do grupo 3 a 12 da tabela periódica? A gente chama eles de elementos o quê? Transição, que é da coluna 13 até a coluna 12, ó, que a gente viu aqui, ó, da coluna 3 até a coluna 12, metade de transição. Tá bom? Ok. Os exercícios 3 a 8 referem-se aos elementos cujos símbolos estão destacados na seguinte tabela periódica. Então, ele deu isso aqui e pediu para a gente responder as questões de 3 até 7. Questão 3. Qual desses elementos são representativos? O que ele quer dizer representativo? São aqueles elementos que não são de transição. Então, são todos os elementos que estão na coluna 1 e 2, na coluna que a gente fala que é a família 3A, ou deixa eu lembrar o númerozinho agora, 13 até 18. Então, todos esses são elementos representativos, tá bom? Quem são os elementos de transição aqui? Ele colocou poucos para a gente, tá bom? Ferro e o ouro. Só para lembrar para vocês, AU, gente, é o símbolo do ouro, tá bom? Questão número 5. Quais deles são de transição interna? É o único que ele colocou aí, gente, é o que está nas duas linhas de baixo ali, ó. Estão meio despregadas da tabela periódica. E ele colocou um U. O U significa urânio. Esse elemento é de transição interna, tá bom? 6. Quais deles pertencem a um mesmo grupo? Significa quais que pertencem na mesma família. Então, ó, na família 1A, que é a dos alcalinos, a gente tem hidrogênio, a gente tem o Na, que é o sódio, e a gente tem o K, que é o potássio. Eles pertencem ao mesmo grupo, tá bom? Agora, na família dos alcalinos terrosos, a família 2 lá, a gente tem o cálcio e o bário, que é o Ca e o Ba. Aí, a gente também tem dois elementos que pertencem à mesma família ali nos calcogênios, ó, família 6A. Oxigênio e enxofre, que é o O e o S. O símbolo do enxofre é o S, tá? Porque vem de sulfur, que vem lá do latim. E a gente tem também flúor, que é o F, cloro, que é o Cl, e o bromo, que é o Br, que pertencem à mesma família. Qual família? A dos halogênios, família 7A. Tá bom? Ficou faltando alguma coisa? Acho que ficou faltando a questão 7, vou responder agora. Ela fala o seguinte, ó. Quais deles pertencem ao mesmo período? Períodos são quem, gente? São as mesmas linhas. Então, vamos supor, na primeira linha eu tenho o hidrogênio e o hélio. Mesmo estando bem lá na frente, ele ainda está na mesma linha. Na segunda linha, eu tenho cloro, nitrogênio, oxigênio e flúor. Na terceira linha, eu tenho Na, S, Cl e Ar, que são sódio, enxofre, cloro e argônio. Na quarta linha, eu tenho K, que é potássio, Ca, que é cálcio, Fe, que é ferro, e Br, que é o bromo. E aí a gente tem a quinta linha, ninguém. Na sexta linha, tem o bário e o AU. AU é ouro, tá bom? E além disso, a gente tem que lembrar que, e na família 7, eu tenho alguém? Tenho, é o urânio. Vocês têm que lembrar que os lantanídeos e os actanídeos, eles pertencem ao sexto e ao sétimo período da tabela periódica, consequentemente. Então, a linha ali onde está o urânio é a última linha ou a sétima linha da tabela periódica, tá bom? Com isso, eu fiz esses exercícios, a gente treinou um pouquinho. O que vai ficar para vocês fazerem para casa para mim? Pá. Só um minutinho. Fique, então, do exercício 8 até o 15, tá bom? Não é muita coisa. Das páginas 85 e 86. E, gente, quem tiver alguma dúvida de algum exercício, alguma coisa específica que quiser me mandar no e-mail, quando for fazer assim, altera o título do e-mail para, em vez de tarefa, para dúvida. Porque aí o que acontece? Sei lá, um aluno me mandou, professor, eu não entendi o exercício 9 da página 85. Tá bom, o que eu vou fazer? Na próxima videoaula, que eu estiver explicando os exercícios aqui para vocês, o conteúdo, eu começo tirando as dúvidas que vocês tiveram na aula anterior. Então, por exemplo, conforme vocês forem mandando os e-mails com dúvida, eu vou fazendo asterisco, eu coloco num bloquinho de notas e tento abordar ou falar de todos esses exercícios antes da gente começar o conteúdo da próxima aula. Tudo bem? Então, um abraço para vocês e a gente se vê por aí. Tchau. Então, deixa eu encerrar aqui agora.